Boa noite, pessoal. Sou Ana Paula, colaboradora do GEAFA, e hoje é mais um dia de Evangelho. Boa noite, eu sou a Gabriela, também colaboradora do GEAFA, e aproveitando, né, que estamos gravando mais o Evangelho, quero pedir para vocês que deixem a sua curtida, deixem seu like, deixem seus comentários, suas dúvidas, e o que tiver nosso alcance, a gente vai atender, né, a todas as perguntas de vocês. Então, para iniciar, vamos fazer uma prece. Então, peço que, onde quer que estejam, que se conectem com o plano maior, mentalizem nosso Mestre Jesus. Vamos pedir amorosamente que Ele nos envolva, para que possamos ter um bom evangelho, para que possamos assimilar tudo o que for dito, todos os ensinamentos, e que todas as palavras sejam guardadas em nossos corações. Pedimos para que os amigos do plano maior possam, neste momento, se fazerem presente, nos dando auxílio e sustentação, para que tenhamos uns minutinhos agradáveis, de muito aprendizado e de muito amor. E que assim seja. Que assim seja. Então, para o Evangelho de hoje, nós vamos falar, né, de uma figura muito importante, muito conhecida no meio, né, dos espíritas, mas nem sempre muito conhecido por pessoas que não fazem parte, né, da doutrina. Então, a gente vai falar sobre o Divaldo Pereira Franco e vamos passar um trechinho do filme. Divaldo, chame a sua mãe. Mãe! Tem uma senhora aqui lhe chamando. E ela diz que é minha avó. Pare de brincadeira, menina bestalhado. Sua avó morreu na hora que eu nasci. Como é que ela pode estar aqui? Esse menino tem uma visão atrás da outra. Você já nasceu um médium. Agora precisa se tornar um verdadeiro espírita. Já entendi que ele não nasceu pra ser só meu. Esse menino nasceu pra ser de todo mundo. Igual, como você é o mais novo aqui agora, você vai ficar com atendimento no balcão. Já chegou gente. Qual é o seu nome, por favor? Fátima Aparecida de Souza. Esse balcão agora amanhã vou pegar essa primeiramente. Estou permissão para atuar na recuperação desse homem. O senhor é médico, é? Não, dona Marieta. Só mando recados. Bastou esse menino mudar pra cá pra acabar com a minha paz. Posso ficar mais um tempo aqui, Chico, trabalhando com você? Nós somos como dois postes de luz. Precisamos ficar separados para levar luz a mais lugares. A casa tá cheia, você sabe. Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Está tudo interligado, Divaldo. Sem amor, não há solução. É muito fácil amar o bonzinho. Agora mérito mesmo vai ter quem amar o ingrato. Temos uma dívida de 400 anos. Onde quer que tu vais? A humilhação, o sofrimento e o desrespeito vão esperar por ti. Eu peço a Deus todos os dias que me dê uma única oportunidade para tocar seu coração. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Este é um filme que vale muito a pena assistir. E além de abordar, né, os principais passos da vida do Divaldo, ele traz para a gente, né, coisas, fatos interessantes. A gente sabe, assim, as obras, né, o que ele faz, mas a vida dele, biografia mesmo, poucos conhecem. E a gente se inspirou no filme, né, para trazer esse evangelho para vocês, e também na biografia. No livro escrito por Ana Land, que ela não é espírita. Porém, o livro foi feito em 2 anos, o Divaldo acompanhou com a aprovação dele,
E é um livro que vale também muito a pena estar lendo. Então, falando um pouquinho do Divaldo, né? Então, o Divaldo Pereira Franco, ele nasceu na Feira de Santana, né, em Salvador, Bahia, em 5 de maio de 27. E a sua mãe, Ana Alves Franco, ela se dedicou, né, a cuidar da família, e o seu pai, Francisco Pereira Franco, ele era um comerciante. Então, eles não eram uma família rica, né, de posses, era uma família simples, e, né, passando uns anos, eles acabaram passando por dificuldades, né, tendo uma situação complicada, e era uma família de 13 filhos. E o Divaldo era o caçula, né, inclusive a mãe, né, teve essa gravidez de risco, na gravidez do Divaldo, e foi aconselhado que ela abortasse, e ela se recusou. Ela não quis, mesmo sabendo que corria risco de vida, e a gente agradece, né, por ela ter feito essa escolha. E aí o Divaldo, ele nasceu e fez tudo o que ele fez, né? E o Divaldo conta que o pai dele era um homem bem duro, rígido, que dificilmente demonstrava afeição. E isso fez com que o Divaldo ele fosse uma pessoa que não expressasse tanto carinho, demonstrasse tanta afeição. Com o decorrer do tempo que foi modificando. No começo ele até tinha um certo desconforto ao abraçar, por exemplo. Aí, com o tempo, ele foi se modificando, né? E o Divaldo, como a gente conseguiu, né, estudar, ele foi um professor, ele foi médium, escritor, orador e filantropo brasileiro. Só tudo isso. Bom, a gente trouxe aqui um pouquinho das primeiras manifestações mediúnicas. O que ele lembra, né, que assim, na faixa dos 4 anos de idade, ele via sombras, vultos, né, pulando entre as camas dele, dos irmãos, então atormentava ele durante a noite, e ele ficava muito assustado e ia procurar os pais, né, na madrugada, acabava acordando os pais, e o pai dele, né, como foi dito, era rígido, e ele acabava castigando, falava que o Divaldo não era normal, que sempre acordando eles de madrugada, que era besteira. Então, começou com essas manifestações. E depois veio Maria Senhorinha, como mostra, né, no trechinho do filme, foi quando a avó dele, né, apareceu para ele, e ele nem não conseguiu identificar que se tratava de um espírito. E foi a primeira vez que ele passou uma mensagem do além-túmulo, né? A mãe dele, a princípio, não acreditou, mas depois ele, descrevendo a senhora que estava ali, até um broche que ela usava, e a mãe e a tia entenderam que realmente se tratava da avó. Tem também o índiozinho, Jaguaraçu, que na infância foi seu amigo, que acompanhava nas brincadeiras, e só com 12 anos, quando o índiozinho veio se despedir, explicando que ia reencarnar, que o Divaldo tomou conhecimento que ele era um espírito, na verdade. E tem também o outro fato, que foi a sua irmã, porque ele tinha muita afeição, que veio a se suicidar, e isso mexeu muito com o Divaldo, e constantemente ele via o espírito da irmã numa situação muito triste, e graças à lei da reencarnação, no futuro ele conseguiu ter ela nos braços novamente, como uma criança. Então, o Divaldo, ele foi ter contato com o espiritismo, né, depois de um tempo, né, a partir ali dos 17 anos, quase,
E até então ele não entendia muito bem, né, os fenômenos que acontecia, por que ele via pessoas que já tinham morrido. E ele conheceu o espiritismo com a morte do seu irmão José, né? O seu irmão morreu aos 26 anos, ele teve um aneurisma, e o Divaldo entrou em choque, né? Foi um choque tão grande, e nesse dia que o irmão dele morreu, o Divaldo perdeu o movimento das pernas, não conseguiu andar. E a partir daí, procurando ajuda, foi que ele teve em contato, né, com uma médium que estava na cidade, Ana Ribeiro Borges, né, a prima do Divaldo, conhecia, né, essa médium, e falou, acho que ela pode ajudar, vamos aproveitar que ela está na cidade, vamos chamar ela. Ela veio, e foi que ela conseguiu enxergar que o Divaldo, na verdade, estava sendo obsediado. E a gente, na verdade, chama de simbiose, porque era o espírito do irmão dele, que estava na região ali da coluna, que, infelizmente, estava provocando, né, essa paralisia nele. Aí, com o tratamento espiritual, com passe, o Divaldo conseguiu se restabelecer, voltou a andar, e a Ana, ela deu as primeiras noções, né, do espiritismo, explicou, e sugeriu, né, orientou para que o Divaldo fosse levado a um centro espírita, porque ali ela enxergou que o Divaldo tinha uma mediunidade já aflorada. Então, ele necessitava de conhecer a doutrina, de desenvolver corretamente a sua mediunidade. É isso mesmo. E, a partir daí, o Divaldo acatou, né? Ele viu ali na Ana uma pessoa semelhante, porque até então ele não tinha tido contato com outros médiums, com pessoas que também viam, né, espíritos. Então ele viu que não era só ele e que tinha um caminho, né, para ele aprender mais sobre isso. E aí a mãe dele levou ele para o centro espírita, né? E logo na primeira vez que ele chegou no centro, ele já foi convidado a sentar na mesa. E foi a primeira vez que ele viu aquelas pessoas que eram iguais, né? Eram iguais a ele, e ele conseguiu trazer uma mensagem do irmão, desse irmão dele. Então, ele trouxe essa mensagem, e a partir daí ele começou a frequentar o centro. Durante algum tempo ele foi frequentando, até que ele foi convidado, a médium, a Ana, convidou para que ele fosse para Salvador, para ele poder lá estudar, ampliar essa mediunidade, ter mais conhecimento sobre a doutrina, e ele terminou os estudos, né, naquele ano. Então, em 1945, ele muda para Salvador. A mãe convenceu o pai, que a mãe dele sempre o apoiou, convenceu o pai para que ele fosse para Salvador estudar o espiritismo, desenvolver e trabalhar também. Em Salvador tinha mais oportunidades, né? A cidade que ele morava era menor, e então, além dele poder ter um contato maior com o espiritismo, ele ia poder, né, trabalhar, ter mais oportunidades de emprego. E foi uma grande oportunidade, e a Ana foi fundamental, né, porque ele ficou hospedado na casa dela, ela convidou ele para ele ficar na casa dela, e ela foi indicando o caminho para ele, né? Ela foi ali uma peça fundamental. E foi quando ele começou a estudar de fato e se dedicar mais ao espiritismo, né? E nessa época, né, em 45, ele arrumou um trabalho numa escola de datilografia, e foi aí que ele conheceu o Nilson.
que um aluno da escola, que naquele momento estava passando por uma dificuldade, o pai estava enfermo, até mesmo desenganado pelos médicos, e o Divaldo se ofereceu para ajudar, explicou que era espírita. Aí no começo o Nilson ficou receoso, mas aceitou. Aí Divaldo foi à casa dele e, com a ajuda dos espíritos, do plano espiritual, inclusive de um espírito médico, ele conseguiu fazer o tratamento no pai do Nilson. Ele se curou. Nilson ficou muito agradecido com isso, e aí cresceu uma grande amizade, um grande companheirismo que se perdurou por muitos anos. O Nilson, ele criou, né, uma admiração, um carinho pelo Divaldo, e começou também a frequentar as reuniões mediúnicas, né, o estudo do Evangelho. Ele quis seguir também por esse caminho. Quando o Divaldo ajudou o pai dele, despertou nele, né, essa vontade. E o Nilson, ele foi fundamental, assim, ele ajudou muito o Divaldo, porque o Divaldo, ele não tinha ainda o controle da mediunidade, né, ele precisava ainda de mais orientação. Então, ele ainda sofria ataques, né, de espíritos inferiores, de obsessores. Inclusive, até aparece no trecho do filme um dos obsessores que perseguiu o Divaldo por mais de 400 anos, que ele chamava de Máscara de Ferro, e foi um espírito assim que por muitos anos esteve ali querendo atrapalhar, né, o Divaldo, aparecia para o Divaldo em momentos em que o Divaldo estava confuso, em dúvida, que é quando ele, né, abaixava assim o padrão dele e o obsessor aparecia. Então, o Nilson ajudou muito o Divaldo, dando uma sustentação, dando força ali para ele, para não se deixar cair com esses ataques de obsessores. E depois de um tempo, com as obras que o Divaldo e o Nilson foram construindo, houve o perdão. Através dessas obras sociais, esse espírito obsessor, ele conseguiu enxergar ali no Divaldo um espírito do bem, um espírito amoroso, e o perdoou. E o Nilson, ele desencarnou, né, dia 21 de novembro de 2013. Mas até aí, né, e sempre ao lado do Divaldo. Né? Sempre ao lado do Divaldo, sempre ao lado dele na construção das obras até o final. E o Divaldo continua aí, né? Ele tem 94 anos hoje, né? E continua na ativa. Então, tá aí firme e forte. Então, agora a gente vai falar sobre a guia espiritual do Divaldo, que é a Joana de Ângeles. Então, em dezembro de 45, o Divaldo, ele participava de uma reunião espírita, e nesse momento ele teve o primeiro contato com a Joana, né, com o espírito da Joana de Ângeles, consciente. E ele notou que esse espírito já o acompanhava desde a infância, só que ele não conseguia, com nitidez, escutá-la, vê-la com nitidez. E nesse momento ele conseguiu. E ela falou para ele o seguinte: eu tenho a tarefa de caminhar ao teu lado nessa atual existência. Não te prometo regalias ou facilidades. E o Divaldo queria saber que espírito é esse, qual o nome dela. E ela falou: chama-me espírito amigo. O Divaldo não se conformava com isso. Ele queria saber o nome dela. Só que ela, depois de muito tempo ao lado do Divaldo, trabalhando, que ela veio a revelar que era Joana de Ângeles.
e explicou para o Divaldo que naquele momento ele não estava preparado. Até tem, no próprio filme, mostra Divaldo procurando o Chico, no momento que ele foi procurar, perguntando qual o nome da guia dele, a guia espiritual. E a Joana aparece, né, e fala para o Chico não falar. E ele pergunta, para que você quer saber? Aí, porque as pessoas me perguntam. Então, aí você percebe que ele ainda não tinha a maturidade realmente para poder ainda saber que ele estava mais preocupado em falar quem era a guia espiritual dele, né? E o Chico ainda falou, fala que é Jesus, né? Então, é muito interessante. Aí, com o decorrer do tempo, a Joana, ela foi revelando para ele as experiências que eles tiveram em outras vidas que ela teve, né, outras reencarnações, quem ela foi, e inclusive ela revelou que o Nilson já tinha sido o filho dela, uma outra reencarnação, e que ela sempre esteve assim ao lado de Jesus. Inclusive ela foi Joana de Cusa, e ela está retratada numa lição no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, Joana de Ângeles é um espírito muito evoluído, muito evoluído. Então, as suas obras, né, começou ali em 47, com a inauguração do Centro Espírita Caminho da Redenção. Porque ele, no início, as reuniões eram feitas na casa da médium Ana, que era chamada também de Nanã. Nanã. E os vizinhos começaram a se sentir incomodados, porque muitas pessoas vinham procurar, começaram a ter o conhecimento do que estava acontecendo e queriam participar. E o Divaldo, ele não falava não. Então, foi aumentando o número de pessoas, até que sentiu essa necessidade de ir para um outro local e, de fato, abrir um centro mesmo. E foi o que aconteceu. Ele e o Nilson inauguraram o centro e ali começaram os trabalhos da doutrinação mesmo, de ajudar espiritualmente as pessoas. Em 49, ele começou a psicografar e, inclusive, ele tinha até um compromisso, né, de todos os dias, no mesmo horário, ele tinha uma mensagem para ser psicografada. Até hoje. Ele fala que acorda às 6 horas da manhã e até às 7 ele fica psicografando. Foi um compromisso que foi assumido, né? Até a Joana de Ângeles passou essa tarefa para ele. E também tem um fato que, quando ele já tinha umas 1000 mensagens já psicografadas, aí a Joana orientou ele a queimar todas, porque até ali era um exercício mediúnico. Então, era para ele queimar tudo, não publicar nada daquilo. E a partir dali que ele começou, de fato, né, a psicografar os seus livros e a iniciar o trabalho mesmo. Porque ele estava nesse processo de aprendizado. Né? Inclusive, o Chico, ele foi procurá-lo que até o espírito de Humberto de Campos que orientou ele a procurar Chico, e Chico orientou, explicou para ele como que era esse trabalho, que tinha que ter muita disciplina, muito estudo. Então, o Chico foi muito fundamental para esse trabalho na vida do Divaldo. O Divaldo, inclusive, queria trabalhar com o Chico. Essa passagem no filme é muito bonita. O Divaldo fala, né? Vamos trabalhar juntos, Chico, vamos fazer, vamos construir. E aí Chico fala para ele que eles são como dois postes de luz, que eles precisam estar separados para iluminar mais pessoas, né?
E o Divaldo, ele publicou mais de 260 obras, traduzidas para 17 idiomas, em torno de 220 espíritos. Ele é um médium que já escreveu mensagem por xenoglossia, é um nome muito estranho, assim, que é quando você escreve e lê, né, é outra língua que você desconhece. Uma língua desconhecida, isso mesmo. A gente trouxe aqui, né, um vídeo que fala, foi até uma reportagem, né, que passou no Fantástico sobre o Divaldo, sobre as suas palestras, né, como ele é esperado. O teatro inteiro indo abaixo como se um ator famoso subisse ao palco. Filas, autógrafos, assédio de escritor de sucesso. Selfies, flashes, comoção, como se fosse um astro do rock. Mas o pop-star do espiritismo está longe de ser o que parece. A gente trouxe um trechinho. O Divaldo, de fato, ele, na atualidade, ele é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Ele já fez mais de 20 mil conferências e seminários nos 5 continentes, em torno de 71 países, já participou de centenas de emissoras de televisão e rádio. Então, o Divaldo, ele é fundamental para a divulgação da doutrina espírita. Já recebeu muitas homenagens, inclusive o título de Embaixador da Paz, que foi concedido em 2005 em Genebra, na Suíça. E o Chico costumava dizer que o Divaldo, ele tinha uma estrela na boca, porque ele tinha esse dom tem esse dom de falar aos corações, né? De trazer essa paz para as pessoas, e não importa a idade, não importa a intelectualidade, toca o coração das pessoas. Ele tem essa habilidade de falar, então as palestras dele são muito bem faladas, ela envolve e toca mesmo, são muito faladas, até pessoas, não necessariamente espíritas, pessoas até mesmo de outras religiões, falam muito bem das palestras do Divaldo, né? Porque ele fala de fato com o coração. Então, e essas viagens, né? Que ele fala que ele vive da aposentadoria dele. E muitas dessas viagens é custeada por ele mesmo. Há não muito tempo que, quando ele é convidado, às vezes é custeado por quem convida, mas na maioria é ele mesmo que paga, e com o dinheiro da aposentadoria dele, porque ele foi um funcionário público, que não tem uma aposentadoria tão grande, mas que dá para ele custear essas despesas. Estou falando um pouco, né, sobre as obras sociais do Divaldo. Então, em 48, eles tiveram uma revelação profética, né, que eles acharam que era um sonho, porque o Divaldo e o Nilson tiveram os sonhos muito parecidos, e quando um foi contar para o outro, eles viram a semelhança, né, de ver um lugar bonito, rodeado de crianças, um lugar muito florido e alegre. E aí eles, né, notaram que foi uma revelação, não foi apenas um sonho. E eles, né, um tempo depois, eles estavam participando de uma reunião mediúnica, e foi revelado para eles que tinham um plano, tinha um planejamento, né, para Divaldo, para o Nilson e para os seus colaboradores, e que eles deveriam se dedicar à educação, né, uma obra voltada à educação, que eles teriam que receber
né, as crianças como seus filhos. Por isso, Divaldo adotou tantas crianças, né, colocou seu nome, e ele realmente tratava como filho, cuidou todas essas crianças como filhos, e nesse planejamento disse que a princípio seria esse o foco, e aí por meio, né, de sistemas de lares, eles iam criar como se fosse uma comunidade, né, ia expandir esse trabalho. E é interessante falar que a Joana de Ângeles, ela revelou para o Divaldo e para o Nilson que esse planejamento foi efetuado há muito tempo no plano espiritual e por Francisco de Assis. Foi Francisco de Assis que planejou, né, toda essa obra, tudo isso que ia ser construído. E o Divaldo aceitou, né, em espírito, ainda no plano espiritual, a cumprir a tarefa. Ele, inclusive, assinou um contrato no plano espiritual. Tá bom. Então, e desde o momento dessa revelação, né, que eles teriam essa obra a ser feita, então, os membros do centro espírita deles, começaram a trabalhar em função disso, para ter uma sede própria, e foram tendo ideias, que a gente sabe que é a inspiração toda do plano espiritual. E nessa época apareceu uma mansão, que era do Silva, que estava sendo colocada em leilão, aí veio a ideia de fazer uma rifa, e tudo conspirou para que desse certo, e eles pudessem adquirir esse local, e iniciar os trabalhos em 1952, e deram o nome de Mansão do Caminho, em homenagem à Casa do Caminho. Que foi a primeira comunidade cristã da história, né, fundada por Simão Pedro, e teve a participação ali, a ajuda do Bartolomeu, Tiago, né, outros apóstolos. E aí teve esse nome como homenagem mesmo. E aí só depois, né, em 55, que eles conseguiram adquirir o terreno, né, que tem aí 78 mil metros quadrados, que foi onde ele construiu, de fato, ali, né, a cidade, que é a Mansão do Caminho. Imenso, que a gente vai até agora, vai passar, né, um pouquinho para vocês verem. Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com mais de 50 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e lago. E onde são atendidas, em média, 4.000 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, de famílias de baixa renda. Neste local são desenvolvidas diversas atividades socioeducacionais: escolas, cursos, oficinas, panificação, bordado, tapeçaria, reciclagem de papel, centro médico e laboratório de análises clínicas. A creche A Manjedoura é reconhecida pela excelência de suas instalações e pelo alto padrão de serviços que oferece. As crianças recebem alimentação, vestuário e acompanhamento médico e pedagógico. A Mansão do Caminho dispõe ainda de um centro de cultura, com diversas oficinas, para adolescentes de 12 a 16 anos. Além de uma escola de informática, com curso básico e de manutenção de microcomputador. Aqui também está localizado o primeiro centro de parto normal do Norte e Nordeste, que conta com a mais moderna técnica arquitetônica, oferecendo o máximo de conforto e funcionalidade para a parturiente e o obstetra durante a realização do processo. Então, né, esse vídeo traz um pouquinho do que é a Mansão do Caminho e já dá para entender a imensidão do trabalho, né, todas as vertentes. Iniciou mesmo como um lar de atendimento de crianças órfãs e foi crescendo, virou escola com foco educacional, que era o início do planejamento deles mesmo,
E aí ele foi expandindo também para outras áreas. E é bom também ressaltar que quando o Divaldo iniciou, ele adotou em torno de 600 crianças, todas levando o seu sobrenome. E a Mansão do Caminho, ela é dividida, né, tem uma estrutura dividida entre a escola, a parte social, a parte de saúde, tem o centro também que fica nesse complexo. Então, é um lugar que engloba o estudo, a difusão da doutrina espírita e a prática da caridade. Lembrando que tanto os funcionários, colaboradores, as famílias que são assistidas, nunca foi questionada a elas qual era a religião, se tinha que ser espírita. Eles sempre abraçaram as pessoas, independente de suas crenças. Então, tem muitas pessoas que trabalham lá, ou entre as famílias, que são de diversas religiões, são evangélicas, católicas, e elas respeitam demais, assim, admiram muito o Divaldo, e respeitam, né, a doutrina espírita, porque nunca foi feita diferença, né, quanto a isso. É uma obra muito especial, muito bonita mesmo, num lugar cheio de amor, assim, e com a pandemia, atualmente não está recebendo visita, mas passando eles vão voltar a receber visita, então você pode agendar uma visita lá e conhecer a Mansão do Caminho, que é muito interessante, conhecer de perto esse trabalho. Isso aí. E agora, para a gente encerrar, né? Saber da vida do Divaldo, estudar um pouquinho ela, foi muito interessante, nos inspirou muito, inclusive a ter mais vontade de fazer um pouquinho mais para o nosso próximo, porque o Divaldo, ele é um grande exemplo da mediunidade missionária, e olha que foi desde a infância dele, né? Então, você vê que ele anda lado a lado a Jesus, sempre com Deus no coração, e olhando a todos como irmãos mesmo. Claro que nós, né, não vamos conseguir construir uma mansão do caminho, mas o pouquinho que a gente faz já ajuda muito. Uma pessoa que a gente estende a mão, uma pessoa que a gente ampara, se cada um fizer a sua parte, a gente está ajudando muitas pessoas. Então, a gente usa o exemplo dele para trazer na nossa realidade, né, no nosso ambiente ali de convivência, abrir os olhos, né, enxergar mais as pessoas e se doar um pouquinho mais, né, principalmente aquelas pessoas que são invisíveis na sociedade, né, passa muito despercebido por nós, que a gente possa trabalhar mais e se dedicar mais com o coração ao próximo. Então, que todos fiquem com Deus, que se sintam inspirados para se tornar cada dia melhores e praticar o bem sempre. Até uma próxima. Até a próxima. Agradeço muito todos vocês que assistiram, né, que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado. E quem não assistiu o filme do Divaldo, assista, né? É muito bacana, conta, assim, fatos importantes, né, da vida dele. E só lembrar que a gente continua com os trabalhos com a ONG Jovem, então continuamos recebendo alimentos, roupas, as doações em geral, e quem puder nos ajudar, fique à vontade, entre em contato conosco. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.